Alô! Se quando alguém fala sobre Grande Sertão, você logo pensa, é aquele livro difícil em que o cara se apaixona pelo amigo, que na verdade... Bom, você não tá só, eu também pensava assim. Mas como pode então um livro com uma linguagem supostamente tão difícil e uma história tão batida ser tão premiado, inclusive fora do Brasil? Como é que um livro como Grande Sertão fica com essa fama tão sem graça? Em inglês, o título do livro é The Devil in the Backlands, O Diabo no Sertão. Bom, essa má fama talvez tenha a ver com a época em que foi lançado, os vestibulares ou até mesmo por azar. Para nós, agora, tanto faz. O que importa é que existem diversos motivos para você ler um livro que com certeza está entre os melhores de toda a literatura do século XX e que quase ninguém lê. Dentre muitas outras coisas, o homem que foi escritor e diplomata vivia no meu imaginário como aquele cara que escreve caipira. Sim, só por isso já posso dizer que a faculdade de letras me serviu de alguma coisa. O fato é que até meus 20 e tantos anos, tudo que eu ouvi falar de Guimarães e do Grande Sertão se resumia à linguagem ser inacessível e ao tal do Diadorim. E qual não foi a minha surpresa ao ouvir, e de um colega que eu não era lá muito fã, uma reclamação de que o livro tinha muita ação, pactos com o diabo e que era quase um... E a verdade é que só então me caiu a ficha. Pera lá, um livro com 500 e lá vai páginas, 1001 traduções premiadas, não sei quantas dezenas de artigos, dissertações e teses a seu respeito todo ano. Não é possível que seja só isso. Evidentemente não era. Mas para chegar nisso tudo, talvez valha começar do começo. A história toda, sim, as maravilhosas quase 600 páginas de letra pequena e papel grande, são uma história contada a partir de um único travessão. Riobaldo, então já um senhor, conta a história da sua vida entre idas e vindas, pactos e perrengues, tiroteios e, momentos curiosos, por assim dizer. Não bastasse a quantidade de eventos instigantes aos neologismos divertidíssimos que tecem a história. Eu diria que as primeiras 10 páginas servem para te fazer entender que não há muito o que divinar a respeito das interjeições. Deixe que fluam e você pega o jeito. Há quem dê muita trela ao fato de que Guimarães viajou os sertões a cavalo, entrevistando o povo e blá blá blá. Por mais que isso seja realmente o que acontece no livro, Riobaldo contando sua história ao doutor, sinceramente não faria a menor diferença se tudo fosse lenda urbana. O livro é bom. O livro é bom, e não vou focar aqui em nada além da superfície, porque acredite, daria, e até hoje ainda dá, uma infinitude não só de livros, mas de carreiras acadêmicas. Para nós, eu e você, que gostamos de histórias, o importante é que o enredo simplesmente é fantástico, e em muito mais do que um sentido só. De cenas literalmente mitológicas, como um passar do tempo mágico no bordão do sertão, um paralelo com Odisseu na ilha de Calipso, as complexas personagens que compõem o bando que Riobaldo eventualmente chega a liderar, ou até mesmo as alusões interessantíssimas sobre pactários e o sem-gracejo, o demo. Enfim, a história é episódica e ao mesmo tempo densa, profunda e engraçada. Como se isso não bastasse, há toda a filosofia universal atrelada à verdadeira personagem principal. Contemporâneo de Clarice Lispector, algumas semelhanças costumam ser comentadas. Para mim, a mais importante é que, tal qual a autora, Riobaldo ressignifica constantemente o sertão. O sertão é mais do que um espaço, do que um bioma ou do que o protagonista do romance. O sertão é a medida de todas as coisas. As constantes ressignificações do sertão estabelecem a narrativa como a mídia pela qual não só o Riobaldo, mas todas as personagens experienciam a vida e o mundo. O sertão está em toda parte. A grande diferença no Grande Sertão é que, diferente de ressignificações que muitas vezes servem como um mero exercício lírico, o sertão ressignificado retém sempre carga filosófica. A cada página, a cada história, a cada O Sertão não só o livro se adensa, como também as personagens se acinzentam. Riobaldo humildemente reflete sobre sua vida, seus arrependimentos, sua ética, e se apequena perante o absoluto que é o sertão. O senhor sabe,
Sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. Deus e o diabo têm influência na vida de muita gente. No sertão não seria diferente. Mas claro que com a ressalva de que quem influencia o divino e o profano são o sertão e seus habitantes. Durante a história, mais de uma personagem entra em contato com o bode preto, tisando, o sempre sério, o danado. Isso não se passa de maneira leve. A mera alusão ao pacto, ao ser pactário, representa muito mais do que dominar um instrumento musical ou adquirir poder. A depender do pacto, no sertão, toda a sua vida e sua identidade são revestidas e medidas diferentemente. Alguns sucessos perdem valor e alguns fracassos dão medo. O pensamento filosófico que gravita ao redor do sertão e seus significados é também complementado pelas relações das personagens com o que é sagrado, mas principalmente por suas relações com tudo o que não é. O sertão não é para os fracos. Além disso, nas palavras de Riobaldo, tudo é pacto. Todo o caminho da gente é resvaloso. Na filosofia de vida de um homem que finalmente alcançou o sossego, as palavras Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa existir para ver. A gente, sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. Como Riobaldo diria, quem muito se evita, se convive. Então ele existe. Um livro com enredo, ação, amor, filosofia, humor e que navega por temas profundos como o sentido da vida, o que nos define, a amizade, o luto, a sexualidade e o que dá valor à vida. Um livro assim existe. Ele existe, mas eu prefiro encará-lo como a história que Riobaldo me conta na varanda ao lado do doutor. E que desvendamos de novo e de novo, descobrindo sempre e cada vez mais, não só sobre o grande sertão, Riobaldo e seus caminhos, suas veredas, mas sobre a vida e sobre nós. E falando muito sério agora, acho que são poucos os livros que eu diria que todo mundo realmente precisa ler. Sério. Mas esse aqui, cara, se o português é a tua língua materna, isso não é uma oportunidade, isso é um privilégio. Quanto ao dado, o coisa ruim, só lendo pra descobrir. Alô, aqui é o Lucas e se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. Se você gosta de escrita e filosofia, também dá uma passada em algumlucas.com. Até a próxima!